Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, o versículo de número 12, onde está escrito assim: De maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Esse texto, Paulo escrevendo aos irmãos da igreja que estava em Roma, falando sobre vários cuidados com relação àqueles que ainda são fracos na fé, para que o nosso proceder, a nossa conduta, a nossa maneira de agir não venha de alguma forma desanimar, desencorajá-los, enfraquecê-los, a ponto de que eles se desanimem e caminhem de volta à vida que outrora viviam. Ele disse para não se fazer caso de diferença entre dias ou diferença acerca do que se come, afirmando o seguinte: se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Então, ou vivendo ou morrendo, somos sempre do Senhor. E ele afirma que foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. E quando chegamos aqui, a este versículo de número 12, ele coloca diante de nós a responsabilidade que devemos ter para com cada ação da nossa vida. Então, mediante este texto, vamos falar sobre o alcance da nossa responsabilidade individual. Observe que aqui está escrito da seguinte maneira: cada um significa individualmente. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Eu não posso dar conta do outro, mas eu devo e preciso dar conta de mim mesmo. E isto não é apresentar-me diante das pessoas, mas aqui está afirmando que haverá um momento em que nós seremos chamados à presença do Senhor, nosso Deus, e nós haveremos de dar conta diante do Senhor da nossa vida, como vivemos, como exercitamos a liberdade que Deus nos deu e que proveito houve na nossa vida, ou que prejuízo houve, ou tanto pessoal quanto para terceiros. Mas aqui fica bem focado, cada um de nós. Nós não vamos representar este, nem aquele, e nem aquele outro vai representar a nós. Cada um de nós, individualmente, vamos comparecer diante do Senhor para dar conta de nós mesmos diante de Deus. Bem, entendido desta forma, que haverá este momento, como o próprio apóstolo Paulo deixou relatado em Atos que Lucas escreveu, lá no capítulo 17, e o versículo de número 31, onde está escrito o seguinte: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então aqui fala sobre Jesus, é a quem nós devemos comparecer. Bem, então precisamos avaliar algumas responsabilidades individuais da nossa vida para, no momento de nos apresentar diante de Deus para dar conta, cada um de nós dará conta
de si mesmo a Deus, então nós precisamos entender o que é que pode ser levado em consideração, ainda em vida, se alguma coisa não está conforme ao que pode a palavra de Deus nos assegurar. Nós precisamos, então, melhorar os nossos caminhos, o nosso procedimento e viver de tal forma que não teremos nenhuma condição desagradável de dar conta diante do Senhor pelos nossos feitos. Então, sendo assim, nós vamos observar o alcance da nossa responsabilidade individual em 6 pontos. Primeiro deles, nós vamos encontrar o que está registrado na palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo de número 3. 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 3, onde está escrito assim: Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da sua boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Então, nós encontramos aqui a nossa responsabilidade individual com relação às nossas ações, afirmando-nos que não devemos multiplicar palavras de altíssimas altivezas e que nem saiam da nossa boca palavras árduas, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Então, com relação às nossas ações, elas serão levadas em conta no momento em que nós haveremos de comparecer individualmente diante de Deus para dar conta por nossas ações realizadas aqui na terra. Então veja como a responsabilidade recai sobre cada um de nós. Deus nos dá o livre-arbítrio, Deus nos dá a liberdade para que possamos viver, desfrutar da sua presença, de tudo quanto ele preparou para cada um de nós, mas um dia ele vai nos pedir o acerto de conta, o que fizemos com as oportunidades e a maneira como nós vivenciamos diante de Deus e diante das pessoas. Isto será, sim, levado em conta diante do Senhor. Daí a necessidade de termos o devido cuidado e de sempre estarmos fazendo um exame introspectivo. O que é um exame introspectivo? É aquele exame que fazemos interiormente. Olhamos para dentro de nós e começamos a avaliar como foi o nosso procedimento. É como passarmos um dia nas nossas atividades e quando chegar a noite, antes de adormecer, tudo aquilo que fizemos durante o dia vem à nossa lembrança. E, em alguns casos, algumas ações nossas durante o dia, elas não foram agradáveis e, portanto, aquilo vem à nossa mente e nós começamos a ficar pesaroso. Não devia ter dito desta forma, não devia ter agido daquela outra maneira, não devia ter entrado por este caminho. Isto não foi bom, agora me traz tristeza. E, por outro lado, existem ações que fazemos durante o dia e que, quando vem a nossa lembrança durante a noite, nós temos alegria de saber que fomos conduzidos pelo Senhor a praticar ações que glorifiquem o seu nome e que ajude a quem quer que esteja em necessidade, sejam elas de que natureza for. Então, em primeiro lugar, o alcance da nossa responsabilidade individual, ele está ligado às nossas ações.
nós agimos, nós temos as nossas atitudes, e estas serão levadas diante do Senhor, pelas quais cada um de nós haveremos de dar conta diante de Deus pelas nossas ações. Daí o cuidado, a maneira como devemos agir, qual deve ser a nossa ação. Mas a palavra de Deus nos fala, em segundo lugar, sobre o alcance da nossa responsabilidade individual. Observamos em Mateus, no capítulo 12, e os versículos 36 e 37, está escrito assim: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, aqui, em segundo lugar, o alcance da nossa responsabilidade individual, ele está direcionado às nossas palavras. Observamos, em primeiro lugar, que ele está direcionado às nossas ações. Em segundo lugar, ele está direcionado às nossas palavras, aquilo que falamos. Não há nada que nós falemos que fique ignorado, seja palavras ociosas, sejam palavras agradáveis, edificantes ou palavras torpes, qualquer que seja o tipo das nossas palavras, o alcance da nossa responsabilidade individual vai nos colocar frente a frente com o Senhor, e nós haveremos sim de dar conta das nossas palavras. Portanto, a necessidade primordial de termos o cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras devem ser bem pensadas para não alcançarmos consequências que depois vão nos trazer tristeza e um distanciamento do Senhor, dado a condição das palavras em que dissermos. Então, o alcance da nossa responsabilidade aqui está ligado às nossas palavras. Então, o que falamos e a maneira como falamos, devemos levar tudo isto em conta, porque vamos prestar contas diante do Senhor. Em terceiro lugar, nós vamos encontrar em Provérbios, no capítulo 16, e o versículo de número 25, está escrito assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. São os caminhos da morte. Há caminho que parece direito. À primeira vista, a maneira como olha e de acordo com a vivência de cada um, aquele caminho parece ser, conforme observamos aqui, um caminho direito. Mas no transcorrer, no dia a dia, no desenvolvimento deste caminho ou desta caminhada, nós haveremos então de descobrir que o fim previsto a ele não é aquele anteriormente observado, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, os nossos caminhos, eles são colocados também diante do Senhor. A palavra de Deus nos afirma que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, observamos aqui o alcance da nossa responsabilidade individual relacionado aos caminhos por onde os nossos pés estão trilhando, para evitar que andemos por caminhos que sejam os caminhos da morte. A palavra de Deus nos afirma que Deus colocou diante de nós um caminho brilhante, de luz,
de paz, de segurança. E a orientação, através do profeta Isaías, é: e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando Deus falou com Josué, disse para ele observar a palavra do Senhor, para que prudentemente se conduzisse em todo o caminho, sem sair tanto à direita quanto à esquerda, mas que ele fosse próspero no seu caminho. Então, em terceiro lugar, o alcance da nossa responsabilidade individual, ele está voltado para os nossos caminhos, os lugares por onde trilhamos, por onde caminhamos, por onde andamos. Tudo isto nós haveremos um dia de dar conta diante de Deus. Em quarto lugar, nós observamos em 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo de número 10, onde está escrito assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui está assegurado que nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Então, esta responsabilidade nós haveremos de responder por ela. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 13, está escrito: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Então, no dia em que haveremos de comparecer diante do Senhor para dar conta da nossa vida, vai levar em consideração também as nossas obras, os nossos feitos aqui na terra, a maneira como nós vivenciamos e agimos diante de Deus e diante das pessoas. E lembre-se, a única coisa que um dia vai comparecer na eternidade diante de Deus serão as nossas obras. E dependendo a natureza das obras que praticamos, nós podemos ser aprovados ou podemos ser reprovados. Então, neste quarto ponto, o alcance da nossa responsabilidade individual está ligado às nossas obras. Vamos dar conta delas diante de Deus. Nada ficará esquecido. Em quinto lugar, nós vamos observar em Marcos, no capítulo 12, os versículos 42 e 43, está escrito assim: vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro. Então, quando olhamos esse texto, Jesus estava observando: os ricos davam o que não lhes fazia falta, o que sobejava. Mas esta pobre viúva tinha apenas 2 pequenas moedas e ela deu tudo quanto tinha. Ela não estava presa nem apegada ao dinheiro. O seu coração não tinha sido fisgado pela raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro. E por amor ao dinheiro, agarra-se a ele, morre por ele. E a palavra de Deus nos afirma que também nós vamos apresentar diante do Senhor para dar conta do dinheiro que Deus permitiu passar pelas nossas mãos e como nós dele fizemos uso. Se nós o amamos, o idolatramos e colocamos o amor ao dinheiro no nosso coração e ficamos
presos e amarrados a condições deste mundo por conta do dinheiro, se o dinheiro nos domina ou se nós temos a graça de Deus de relacionar-se com o dinheiro sem que o amor dele arraigue no nosso coração, criando em nós raiz de amargura. Quando isto acontece, o dinheiro torna-se um Deus na vida das pessoas. E nós haveremos de dar conta de tudo quanto Deus fez chegar às nossas mãos e como nós utilizamos aquilo que Deus nos permitiu enquanto vivemos aqui na terra. Portanto, nós haveremos também de dar conta de todo o dinheiro que passou pelas nossas mãos. A nossa responsabilidade individual vai alcançar também as nossas finanças. Tem pessoas que dizem, ninguém tem nada a ver com meu dinheiro. Humanamente, ninguém tem nada a ver com isso. Mas você tem tudo a ver com aquilo que Deus colocou financeiramente nas suas mãos, como você conseguiu, como aquilo chegou às suas mãos, foi de maneira lícita, foi de maneira honesta ou foi de maneira ilícita e desonesta. E a segunda condição, como você o utilizou, de que maneira, aonde você empregou, em coisas boas que glorificaram a Deus, em coisas ruins que trouxeram corrupção, violência, impureza e dureza de coração. Tudo isso será levado em conta diante do Senhor. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, neste quinto lugar, o alcance da nossa responsabilidade individual está voltado para o dinheiro que chegou às nossas mãos, a maneira como ele veio e a maneira como nós o utilizamos. Isto vamos sim dar conta diante do Senhor. E por fim, em sexto lugar, nós encontramos aqui em Romanos, no capítulo 14, os versículos 7 e 8, onde está escrito assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então nós encontramos aqui o alcance da nossa responsabilidade individual com relação à vida que vivemos. Esta vida que nos foi dada como um presente de Deus, gratuito, livre para vivermos. A Escritura diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E ele é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Tudo isto Deus coloca diante de nós de maneira gratuita. Porém, a maneira como nós fazemos uso destas coisas, um dia nós haveremos de diante de Deus dar conta de cada uma delas. E a nossa vida, nós vamos dar conta dela. Como desfrutamos a vida que recebemos de Deus? Desfrutamos de maneira a glorificar e bendizer o seu nome? Ou desfrutamos vivendo imersos no pecado, na impureza, na imoralidade, na iniquidade, na corrupção, na violência, na inimizade? De que forma a nossa vida passou por esta terra? Tudo isto, cada um de nós vamos dar contas diante do Senhor. Então nós observamos aqui pelo menos 6 pontos no alcance da nossa responsabilidade individual, porque todos havemos de comparecer, ou melhor, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Eu vou dar conta de mim.
você vai dar conta de você. Cada um vai dar conta de si mesmo. E, portanto, para nos nortear, nós observamos aqui, ligados a este ponto, 6 pontos do alcance da nossa responsabilidade individual. Então, ao chegarmos diante de Deus para dar conta de cada um de nós mesmos, nós devemos levar em consideração que haveremos de colocar diante de Deus de que maneira foram as nossas ações, em primeiro lugar. Segundo lugar, de que maneira foram as nossas palavras. Terceiro lugar, de que maneira foram os nossos caminhos. Quarto lugar, de que maneira foram as nossas obras. Quinto lugar, de que maneira fizemos uso do dinheiro. Sexto lugar, de que maneira nós vivemos aqui na terra a vida que Deus nos deu. Então, se em algum destes 6 pontos nós identificamos que as coisas não estão boas para o nosso lado, ainda há tempo de analisar e pegar o caminho certo e fazer a condução, seja em que ponto for, seja nas ações, seja nas palavras, seja nos caminhos, seja nas obras, seja no dinheiro, seja na vida. Enquanto vivemos, ainda há tempo de fazer o ajuste à nossa vida para que ela esteja em conformidade com o propósito e a vontade de Deus. E assim não teremos nenhum receio de chegarmos à presença de Deus. Porque, querendo ou não, acreditando ou não, o que a palavra de Deus diz é a mais perfeita verdade, infalível e imutável. A palavra diz, de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Se hoje Deus o chamasse para o descanso, chamasse para prestar contas destes 6 pontos do alcance da nossa responsabilidade, qual seria a tua resposta? Qual seria a minha resposta? De que maneira sairíamos depois de estes 6 pontos terem sido colocados em evidência diante de nós? Qual seria o resultado final? Seríamos aprovados? Seríamos reprovados? O que seria? Se temos dúvida em algum deste ponto, significa que, neste ponto, nós precisamos atentar com discernimento para observar de que maneira poderemos agir na direção de Deus para que sejamos colocados em sintonia com a sua vontade, seja nas ações, seja nas palavras, seja nos caminhos, seja nas obras, seja no dinheiro, seja na vida. Em qualquer destas situações, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Que Deus ajude-nos, que estejamos alinhados com o seu propósito e com a sua vontade para este encontro que se dará a qualquer momento. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.